O presidente Jair Bolsonaro desembarcou no aeroporto de Los Angeles, nos Estados Unidos, nesta quinta-feira para participar da 9ª Cúpula das Américas. Além da imprensa que acompanha a comitiva brasileira e a equipe de segurança, o chefe do executivo era aguardado por um grupo de apoiadores em frente ao hotel. Bolsonaro participa da sessão plenária com chefes de Estado na cúpula, que acontece nesse momento. Em seguida, ele terá um encontro bilateral com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, no mesmo local do evento. Esse será o primeiro encontro entre os líderes norte-americano e brasileiro desde que o democrata assumiu a Casa Branca em janeiro de 2021. Na sexta, Bolsonaro participa da 2ª sessão plenária da Cúpula das Américas, onde deve discursar, e depois parte para a Flórida para inaugurar o vice-consulado do Brasil no sábado. Apoiadores do chefe do executivo querem repetir a tradição do Brasil e já organizam uma motociata na manhã do dia 11 em Orlando. Antes de sair para a Cúpula das Américas, Bolsonaro falou com a imprensa sobre a expectativa da reunião com Biden. Cada um suscitará seus interesses nessas partes. Nós precisamos aprofundar nosso relacionamento. Eu sempre tive uma enorme consideração com o povo americano. Temos valores em comuns, como democracia, liberdade. Eu tenho certeza que será um bom encontro com o presidente Biden. Um grande parceiro comercial nosso. O eixo norte-sul seria importante se nós afinássemos as nossas pautas. Essa é a maior importância. A gente vai conversar, né? Entre nações, impera muito mais interesse do que amizades. O chefe do executivo também comentou sobre os problemas do país. Há pouco esteve a presidente do OMC no Brasil e falou, que eu disse há pouco, que o mundo passa fome sem a gente. A gente espera que esse conflito da Ucrânia e Rússia acabe, porque o mundo todo está sofrendo com isso, além das consequências do apoiado pela mídia brasileira, não fica em casa, a economia te vê depois. Então esse fenômeno de inflação, alimentos, combustíveis altos, está no mundo todo. O Brasil não está fora desse setor. Se nós tivéssemos refinarias, né, como 3 começaram a ser feitas lá atrás e se jogou no lixo mais de 100 bilhões de reais, não estaremos nessa situação complicada que estamos no momento tocante, por exemplo, aos combustíveis. Falou também sobre o desaparecimento de Dom Phillips e Bruno Pereira na Amazônia. A gente pede a Deus que estejam encontrados vivos, mas sabemos que cada dia que passa, essas chances diminuem. Desde o primeiro dia, quando foi dado sinal de alerta, a Marinha entrou em campo e no dia seguinte as Forças Armadas, Polícia Federal, tem quase 300 pessoas nessa procura, 2 aviões, helicópteros, barcos. Agora eles entraram numa área, não participaram da FUNAI, tá? Tem protocolo a ser seguido e aquela região, geralmente você anda escoltado. Foram com aventura, a gente lamenta pelo pior. Então, alguns dos principais trechos dessa entrevista coletiva que concedeu há pouco lá em Los Angeles o presidente Jair Bolsonaro. Quem estava lá também é o nosso correspondente nos Estados Unidos, Eliseu Caetano, enviado especial da Jovem Pan a Los Angeles, que vai acompanhar essa edição da Cúpula das Américas. E devido ao encontro com Biden nesta quinta, a tradicional live do presidente Bolsonaro, que acontece normalmente hoje, que você acompanha aqui em Os Pingos nos Is, vai ser realizada amanhã com a nossa transmissão e os nossos comentários também aqui no programa. Agora análise para você, José Maria Trindade, lá em Brasília. Qual a expectativa, Zé, para esse encontro de logo mais entre Bolsonaro e Biden lá em Los Angeles? Boa noite, Zé. Pois é, primeiro, encontro muito importante, num momento muito, vou dizer, tenso do Brasil e do mundo, né, diante dessa guerra. Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, compadre Augusto. Muito boa noite, Fiuza. Boa noite, Ana. E boa noite a você que nos acompanha aqui nos Pingos dos Is. Olha, este encontro bilateral, né, os dois ali, o presidente Jair Bolsonaro e o presidente Joe Biden, acontece num momento importante em que ele, o presidente norte-americano, insistiu até para que o presidente fosse. Não estava nem programada esta ida. E ele atendeu. E este pedido, né, da presença do presidente Jair Bolsonaro foi precedido de conversas muito importantes. Um pedido dos Estados Unidos para o Brasil aumentar a produção de petróleo em 34% e a produção de gás também em 30%. E o Ministério de Minas e Energia atendeu, disse que é possível, está exatamente aumentando esta produção de petróleo para equilibrar o mercado internacional
que está aviltado aí diante da guerra, para se ter uma ideia da importância que o presidente norte-americano está dando ao presidente brasileiro. Esse encontro bilateral, que muitos dizem que o presidente Joe Biden vai cobrar ou vai falar sobre a Amazônia, o presidente Jair Bolsonaro é a autoridade para falar em nome do Brasil e tem conhecimento exatamente da ocupação, do que está acontecendo na região amazônica e como é a Amazônia legal. Esta é a ideia, explicar ao presidente norte-americano como é a versão brasileira e não a versão de poetas, de músicos e de cantores e de atores, que eu respeito, adoro artes, mas na política a arte não pode ser empregada. Então o presidente saberá exatamente mostrar o que acontece na região amazônica. O presidente falou também sobre economia, né? E ele falou sobre o reajuste dos servidores públicos. É uma demonstração clara de que o governo está empenhado no rigor fiscal, ou seja, só gastar o que for arrecadado. Não dá para gastar mais do que se arrecada, mesmo em ano eleitoral, para dar reajustes aos servidores públicos de uma maneira irresponsável. Se houver condições econômicas, aí é evidentemente que o presidente vai dar esse aumento. O desaparecimento do indigenista e o jornalista, o governo brasileiro está fazendo esforços muito firmes, né? Mandou para lá a Marinha, aviões, né? E também em terra, pessoal do Exército, exatamente para definir e mostrar o que aconteceu. Só que o presidente, ele é muito realista, está acostumado a ser realista. E ele dizendo que trata-se de uma área conflagrada, com a presença forte do tráfico de drogas, tráfico de minério, que ele mesmo denuncia, né? O grande tráfico de minério, da biopirataria, tráfico de animais e tudo mais. Então, essa é a realidade. O presidente chega, portanto, nos Estados Unidos, de forma transparente e pronto para mostrar o Brasil e toda a sua o que o Brasil pode, nesse momento, contribuir para os outros países, para o mundo, né? Um momento crítico. Você, Guilherme Fiuza, que espera dessa passagem do presidente por Los Angeles, nos Estados Unidos. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor Brown, Zé Maria Trindade, Ana Paula Henke, o mestre Augusto Nunes, e boa noite a todos. Infelizmente, esses fóruns multilaterais, instituições multilaterais, Organização das Nações Unidas, Organização Mundial da Saúde, diversas outras, e também a Cúpula das Américas, essas organizações multilaterais regionais, elas estão desidratadas, porque, evidentemente, o mundo, como todos estão vendo, está tendo uma guinada reacionária. Hoje manda muito mais no Joe Biden, por exemplo. Joe Biden é muito menos como presidente dos Estados Unidos. É um integrante, né, de um representante nacional de um fórum regional nesse evento, do que um representante de grupos particulares. Aquele Fórum Econômico Mundial em Davos, que tem a famigerada Agenda 2030, que é justamente uma agenda de tomada dessas instituições multilaterais. A OMS, a gente viu o que aconteceu, esses grupos particulares mandando na OMS. O Joe Biden está seguindo esse tipo de diretriz. Eles estão preparando tratados para sobrevoar as constituições nacionais, para dar diretrizes, essas falidas aí, mas eles não querem nem saber. Então, Vitor, hoje em dia, o ambiente desse tipo de reunião, é claro, é um fórum, tem toda a parte de diplomacia que ainda permanece íntegra, tem a parte das trocas bilaterais, um grande parceiro comercial, não tem nenhuma dúvida. Mas, politicamente, a gente sabe que hoje essas instituições estão falidas. Estão falidas como bloco, como possibilidade de articulação, de afinação de interesses. O presidente Jair Bolsonaro, presidente do Brasil hoje, é uma pedra no sapato desses interesses, como era o Donald Trump, e não por suas inclinações ideológicas, porque eles ainda
representam aquela democracia à moda antiga, da representação das instituições funcionando. Esses grupos aí, Biden e esses outros líderes, Trudeau, e não só nas Américas, enfim, Boris Johnson, né, que seria um conservador, quase foi colocado para fora agora, Macron, na Alemanha, a mesma coisa, quer dizer, acabou o pragmatismo dos Estados nacionais e sobreveio essa Agenda 2030 desses grupos, né, desses clubes aí de Davos, que estão mandando em todo mundo, estão mandando nas instituições, estão atropelando regras, leis, agências de regulação, e o Joe Biden é absolutamente um representante dessa força obscura. Vamos ver o que vai sair do encontro, mas esse ambiente não é mais aquele ambiente fértil para grandes acordos. Hoje é um ambiente absolutamente desidratado. Vamos falar então com a Ana Paula Henkel, ela que está lá em Los Angeles, acompanhando já todos os preparativos para essa reunião de daqui a pouquinho. O que achou, Ana, dessas primeiras declarações do presidente que trouxemos aqui? Qual que espera dessa reunião de daqui a pouco com o Joe Biden? Boa tarde para você, Ana. Boa noite para vocês aí no Brasil, Vitor. Boa noite, Zé. Boa noite, Fiuza, mestre Augusto Nunes. E boa noite à nossa audiência maravilhosa, hoje acompanhando o presidente aqui em Los Angeles. Que coisa, né? Joe Biden, o presidente mais votado da história dos Estados Unidos, encontrando com genocida, fascista, nazista. Pois é, brincadeiras à parte, a realidade bateu, né? Bateu aí as portas do contexto geopolítico das Américas, e o Brasil mostra que ele é um grande player nesse tabuleiro, e o presidente Joe Biden entende isso, sua administração entende isso. E não foi só o Bolsonaro que foi hoje mencionado em vários canais de TV por aqui não, viu, Vitor? O nosso agro foi uma das estrelas aí de várias reportagens para vermos a dimensão, né, dos laços comerciais entre Brasil e Estados Unidos, como o presidente mencionou. A amizade também, né, é uma amizade muito solidificada, muito sólida e pertinente ao longo de todos os anos, aí, desde a independência americana, depois a independência do Brasil, e isso fica comprovado ao longo do tempo, ao longo da história, independentemente de quem esteja no Planalto, de quem esteja na Casa Branca, essa amizade ela segue, né? Lembrando, Vitor, que os Estados Unidos, eles acreditam, como eu mencionei, o nosso agro, ele fez parte aí de grande parte do noticiário hoje, e os Estados Unidos, eles estão com problemas em adquirir fertilizantes para o agro americano. O presidente Bolsonaro foi até a Rússia antes da guerra, conversou com o Vladimir Putin exatamente sobre os fertilizantes. O Brasil hoje consegue, né, importar fertilizantes aí, da Rússia, mas os americanos, dando apoio aí ao lado ucraniano na guerra, eles não conseguiram o mesmo acordo. Então, hoje, os americanos eles sofrem aí, nessa parte do agro americano dos fertilizantes, tentando algum acordo comercial no setor com o Canadá. Democratas famosos aqui nos Estados Unidos, nós estamos vendo as imagens aí do presidente, eles receberam o presidente Bolsonaro, né, com honras ali de chefe de Estado, muita pompa, muitos nomes que os democratas reconhecem como nomes importantes dos pilares do Partido Democrata, do partido de Joe Biden. E como eu mencionei, fica óbvio que o Brasil hoje ele é um player importante no tabuleiro mundial econômico e também geopolítico, não apenas nas Américas. Então, o Fiuza estava falando sobre o que pode sair desses encontros, desses acordos, já que existe sim uma desidratação, né, nessas reuniões de cúpulas. Mas eu acho que já há um ponto muito positivo do presidente Joe Biden ter insistido para que o presidente Bolsonaro fosse até a reunião, demonstrando aí que o Brasil tem um peso grande.
O nome do ministro Paulo Guedes foi muito mencionado também nas reportagens, assim como o nome da ministra Tereza Cristina. E não estamos falando de uma administração Donald Trump. Muitos que falaram, né, o presidente Bolsonaro ficará isolado depois que Trump sair da Casa Branca. E não é essa a verdade, né? O presidente Bolsonaro segue aí mostrando que o Brasil continua defendendo uma agenda liberal econômica, uma agenda de liberdades que são muito defendidas aqui nos Estados Unidos também, através da primeira emenda, como o presidente Bolsonaro mencionou, e é a realidade aí mostrando as caras, né, derrubando todas as narrativas da antiga imprensa de que o presidente Bolsonaro ele seria um pária aí nas Américas e ficaria isolado depois que Trump saísse da Casa Branca. Não é essa a verdade. A realidade chegou com tudo aí para derrubar as manchetes do consórcio no Brasil. A opinião agora é de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, grande Vitor, minha querida parceira Ana Paula, meu irmão Guilherme, meu compadre Zé. Boa noite a você que nos acompanha. Esse encontro desmente aí tantas previsões feitas nos últimos 3 anos, né? O Brasil seria um pária, não conversaria com ninguém, teria problemas com os Estados Unidos. Está aí, presidente Bolsonaro recebido como chefe de Estado, né? Um chefe de governo, chefe de Estado, nos Estados Unidos normalmente. Espero que também, desmentindo previsões aí dos jornais, o Joe Biden não cometa a infelicidade de tratar de assuntos aí que convém evitar, no caso dele. Se os jornais dizem, não, ele faz questão de conversar sobre a lisura das eleições no Brasil. É melhor não falar disso, porque o Bolsonaro pode se sentir à vontade também para fazer perguntas sobre a eleição supostamente vencida pelo Biden. É bom não falar disso. E também falar sobre problemas do clima, tal, tudo bem. Mas é bom contornar também a questão da Amazônia, porque seria, no mínimo, uma deselegância. Até porque há uma campanha eleitoral já em curso no Brasil. O importante é que converse sobre coisas que mereçam figurar nas conversas entre chefes de Estado. Porque o Brasil está sendo tratado com o respeito que merece e que não tem por parte da oposição interna.